Estão por aí? Deixa eu ver quem tá vivo aí, diz um oi aí. Pessoal, pessoal, Beleza, tudo bom, gente? Vamos lá? professor, Então, boa tarde de novo. Meu nome é Ricardo Machado, essa é a segunda etapa da aula de hoje, do dia 5 de agosto. professor, Oi, pode falar, Emily. essas aulas que o senhor está passando agora para a gente é aquelas que o senhor já colocou, né? Disponibilizou? Essa aula aqui é como se fosse uma revisão, um reforço daquelas aulas gravadas, tá? Certo, Normalmente, porque no assim, começo da porque, semana eu já disponibilizo as aulas e aí, no fim da semana, a gente vai fazer esse reforço e essa interação aqui também, né? Para tirar dúvidas também. então tudo que o senhor está passando aqui é tudo que já está lá. Quase tudo, porque lá eu tenho mais tempo de gravação, né? Do que aqui, Aham, mas tá bom. quase tudo. É porque Quase tudo. eu já dei uma revisada, já assisti os vídeos, aí Sim. dá para entender melhor, né? Porque a pessoa já está sabendo. A ideia é essa, né? A gente dá uma reforçada e vocês também assistirem antes para já vir para a aula aqui mais antenados, né? Mais antenados aí com o conteúdo. E aí fica mais rica a aula, né? Tá bom, Então, gente, obrigada. só para registrar aqui na gravação, né, que a gente está aqui no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, esse é o campus Natal Central e o curso técnico de segurança do trabalho, a disciplina de prevenção e combate a sinistros. Eu estou registrando isso de novo porque esse vídeo ele vai ser botado no YouTube em dois pedaços, né? Então, essa aqui é a segunda etapa da nossa primeira aula síncrona aqui, estamos iniciando a disciplina hoje. E então, estamos vendo aqui os fundamentos, estamos vendo os fundamentos do fogo, tá? Então, olha só, deixa eu abrir, botar aqui no PowerPoint. O fogo já foi tido como algo divino, né? Os gregos acreditavam que o herói Prometeu foi uma carruagem voadora e roubou o fogo do sol, né? Lá na Roma antiga, um pouco depois aí da Grécia, se acreditava que o fogo era o símbolo do poder de Roma, existia até um templo da deusa, a deusa Vesta, né? Que era uma deusa viva, e ela, o papel dela e das suas auxiliares lá, que eram 12 virgens lá, as vestais, era manter acesa a pira, né, o fogo de Roma. Se aquele fogo se apagasse, todas elas iam ser enterradas vivas, né, e aí se substituía as deusas ali para se manter o domínio do fogo, né, desde os primórdios, né, o ser humano teve muito interesse no fogo, né. Já houve um tempo que se acreditou que o fogo era um dos elementos da natureza, né, a água, a terra, fogo e o ar. Deixa eu abrir minha câmera aqui. Não sei por que não está aceitando a minha câmera. Mas vamos aqui sem câmera mesmo. E não, tá? O fogo não é um elemento da natureza. Aliás, nenhum dos quatro elementos, a terra, o fogo, a água e o ar, são elementos, tá? A água é composta de H2O, né? Já dois elementos. A terra é basicamente óxido de silício, né? Também não é um elemento só. O ar também é oxigênio e nitrogênio, aí, basicamente. E o fogo ele é uma reação química, tá? Mas é uma reação muito interessante porque ela libera calor e luz. Tá? Então, desde do princípio, o ser humano quis dominar o fogo. Primeiro, usando os produtos do fogo natural, como, por exemplo, o incêndio florestal. Você vai lá e consegue comer aqueles animais que estão lá carbonizados, né? Depois, transportando esse fogo e tentando manter ele aceso. Até que demorou uns 10 mil anos aí, mas se conseguiu aprender uma técnica de fazer o fogo, que já vou dizer para vocês, é bem difícil, viu? Aquela coisa de esfregar dois pauzinhos ali e fazer fogo na mão não é simples, tá? Mas o cara que conseguia fazer era o chefe da tribo, tá? Era um cara importante, né? Até hoje, quem domina o fogo é um cara importante, por exemplo. Você olha para um bombeiro, já confia no cara, né? E olha os benefícios que o fogo nos trouxe aí. Ele traz luz, ele traz calor. Então, eu posso, por exemplo, ter um convívio social ao redor da fogueira para cozinhar o alimento, para espantar animais, a fumaça espanta inseto, para eu poder ter um prolongamento da luz do dia, né, para que a gente possa contar as histórias ali daquela tribo, né, se socializar e também moldar a argila ali, queimar a argila para fazer
artefatos aí, recipientes, inclusive para ferver a água, né, no fogo, que é cozinhar os alimentos e ferver a água foi um grande avanço também, a gente ter água tratada, né, a gente se contamina menos aí com micro-organismos, e depois moldar os metais, refinar os metais também, né? O fogo é um grande avanço, e a gente usa o fogo até hoje, tá? Se você está ligando um ar-condicionado aí na sua casa, esse ar-condicionado pode estar funcionando com fogo, né? Lá na usina Termoaçu, está se queimando gás natural lá numa turbina que gera vapor, e esse vapor gira uma turbina, um gerador, né, elétrico, converte isso em eletricidade para funcionar o seu ar-condicionado. Os veículos, a maioria dos nossos veículos são movidos a fogo, né? A gente tem também a iluminação através da eletricidade, mas pode ser gerada com fogo. Para cozinhar alimentos também, ainda se usa muito na forma primitiva, mas sob controle, né? Claro, né? Um motor não é tão primitivo como uma fogueira, né? Mas usa energia térmica. Então, a reação é importante. E aqui tem uma reação química bem simples aí, que é a reação do metano, né? A molécula mais simples aí do gás natural, né? CH4. Então, você mistura aí esse combustível CH4 com um comburente, que é o oxigênio, o O2 ali, e você tem que ter uma energia de ativação para que essa reação ocorra. Não é só botar as duas coisas em contato, né? Tem que ter aqui uma energia de ativação. E aí, do lado direito da seta, você tem o produto dessa combustão, nesse caso aí, combustão incompleta. Tá? O monóxido de carbono, o hidrogênio e o H2O. O monóxido de carbono, além de ser tóxico, ele também é combustível. Tá? A gente pode ter uma explosão de fumaça, por exemplo. E o hidrogênio também é combustível, né? Então, numa segunda etapa, eu posso queimar essa fumaça aí. E, claro, quando a reação é completa, a gente só vai ter CO2 mais água. Tá? Se eu proporcionar uma reação que a gente chama uma combustão completa, a gente só tem o CO2 e a água no final. Né? Existem conceitos do fogo aí em normas. Aqui no Brasil, a NBR 13860 fala que o fogo é um processo de combustão caracterizado pela emissão de calor e da luz. Veja que aqui não fala de fumaça, né? Lá nos Estados Unidos, a NFPA, aí, National Fire Protection Association, diz que é uma oxidação rápida, autossustentada, acompanhada de evolução variada da intensidade de calor e luz. E lá no final, na British Standard, diz que também tem fumaça, né? Acompanhada por calor, luz, chama, fumaça ali. Calor, fumaça, chama, ou ambos. E engloba mais isso, né? Então, é uma reação química de oxirredução, uma reação exotérmica, né? Ela libera calor. E, e eu tenho a preocupação também, além do calor, da fumaça, né? Subprodutos aí da combustão. Tá? Se o fogo sai do controle, a gente chama ele de incêndio. Deixa eu tentar de novo mostrar a minha câmera. Por que não está mostrando a câmera? Só um momento. Estou com algum problema de conexão da minha câmera aqui. Usar a câmera. Peraí. Tá mutado. Estão me ouvindo agora? Aí, mutado. Beleza? Pensei que estava mudado, que o Glenn falou ali. Não mudo muito, não. Vamos lá. Então, olha só. Para ocorrer o fogo, eu preciso de três componentes, tá? Um deles é o combustível. Outro é o comburente. Pô, falei invertido. São substâncias químicas, né? Tanto o combustível quanto o comburente, né? É claro que o combustível, para ser um bom combustível, né, ele tem que ter aqui uma energia química grande, né? Tá? E ele tem que facilitar
essa reação. Alguns combustíveis queimam melhor, liberam mais energia térmica do que outros. Tá? A gente chama isso de poder calorífico, porque ele consegue liberar, transformar mais a energia química em energia térmica, a gente diz que ele tem um maior poder calorífico. E o comburente também é um composto químico que vai auxiliar nessa reação, mas ela não acontece sozinha, só juntando os dois. Por exemplo, aqui na minha casa agora eu tenho comburente, aqui oxigênio ao meu redor, e tenho combustível aqui, a minha roupa, a minha cadeira aqui, que tem uma parte de madeira, de tecido. Por que que não pega fogo? Porque está faltando a outra lado do triângulo, que nos livros aparece como calor, mas eu não gosto de usar o calor, eu uso energia de ativação. Por que que o professor Ricardo é diferente dos outros professores? Porque eu posso ativar o fogo com outra energia que não seja a térmica, tá? Por exemplo, eu posso... Vocês sabem como funciona um motor a óleo diesel? Quando você comprime o diesel no cilindro, né? Ele explode, só pela compressão. Então, é possível eu iniciar o fogo com raio laser, com ultrassom, com atrito, que vai gerar calor, e aí sim, iniciar a reação. É possível eu iniciar o fogo também com uma fagulha, né? Tá? Então, eu chamo isso de energia de ativação. Juntou os três, tem o fogo. Tirou um dos três, apaga o fogo. Tá? Então, claro que aqui a gente tem que ter o cuidado daquele namoro de adolescente, né? Você vai juntar a faísca com a pólvora, a gente tem que usar aqui uma distância de segurança, normalmente é a sogra sentada no meio dos dois adolescentes ali, para que não pegue fogo no negócio, né? Esse aqui é um motor de combustão interna, tradicional, esse é o do Fusca, tá? Tem ali embaixo um platinado, aquele pitoquinho que tá abrindo e fechando ali embaixo, ó, parece um grampo de roupa ali, é o platinado, né? Então, quando ele fecha, vejam que fica alaranjado lá em cima, ó. É que ele é que está dando a faísca, né, para iniciar a combustão. E ali pelo lado esquerdo, aquela válvulazinha que está abrindo no lado esquerdo, vocês não estão vendo a tela, a minha tela? Não estou compartilhando a tela? Peraí, vou botar agora. Caiu tudo aqui. Pô, o Glenn me avisou aqui, vamos lá, peraí. Caiu tudo? Peraí. Deixa eu compartilhar aqui. Pô, que mal, pô, explicando o troço aqui, vocês tendo que adivinhar. Pronto, deixa se agora apareceu. Agora vai. Sim, apareceu. Aparecendo agora, né? Pronto, então olha só. Ali embaixo tem um pitoquinho abrindo e fechando assim, parece um grampo de roupa ali. Esse é o platinado, tá? A gente chama de ignição mecânica. Quando ele fecha o pitoco ali, ó, tem um câmbio ali, um mecanismo ali acionando ele, né? Quando ele fecha, ele liga o interruptor da vela lá em cima, lá, e aí fica laranjado lá, tá queimando ali, tá? Quando fica laranjado, é porque deu a faísca na vela, tá? E aí, à esquerda tem uma válvula subindo e descendo ali, é a válvula de admissão. Dali vem a mistura de combustível com o comburente. E quem faz essa mistura é o carburador. Tá? Então, eu tenho aqui uma injeção mecânica também. Tá? Uma ignição mecânica e uma injeção mecânica. Nesse carro aí, que é o Fusca, né? O Bug aí, o Volkswagen, a Kombi, o Passat, os carros mais antigos aí usavam esse sistema, né? E aí a gente chama de motor de quatro tempos, porque eu tenho aqui, ó, vou fazer os tempos agora, ó, admissão, compressão, explosão e descarga. A válvula da direita é a válvula de descarga, né? Então, no momento que eu comprimo, eu tenho a centelha e explode. No motor a diesel, não tem vela. Tá? O que que acontece? Só a compressão do diesel com o ar faz ele explodir. Tá? E isso é vantajoso em algumas situações aí, né? A gente usa o motor também, ele é mais durável, ele é mais confiável, vamos dizer assim. Não é porque o diesel é mais barato. O diesel não é mais barato que a gasolina, tá? A gasolina é o derivado mais barato que tem, porque tu faz gasolina com qualquer petróleo merreca, tá? Mas por que que o diesel é mais barato? Porque a gasolina subsidia o diesel.
E a gente aqui no Brasil adotou o diesel para os veículos de longa distância, os caminhões, porque eles têm que ter um motor mais confiável, tá? E aí a gasolina acaba pagando essa diferença do preço aí para o diesel ser mais barato, para a gente ter também um controle de inflação, né? Porque se a gente tiver aumento no combustível, aumenta tudo, né? Tudo no Brasil é transportado por caminhão, né? Tá? Então, esse é um motor de combustão interna. Existe também um motor de combustão externa. O que é um motor de combustão externa? No caso desse aqui, que é o interno, a combustão se dá no fluido de expansão. Tá? Então, eu tenho uma expansão ali, eu vou converter essa energia química em energia térmica. A energia térmica, que é a expansão aí, vai ser convertida em energia mecânica, que é o que eu jogo para a roda, né? Mais modernamente, a gente substituiu ali o platinado pela ignição eletrônica, uma caixinha lá, com circuitozinho, com chipzinho lá, que faz a ignição, aciona a vela, e substituiu o carburador, né, que é a injeção mecânica, né, pela injeção eletrônica também, que faz esse controle. Só um pouquinho, que foi? Só um pouquinho, gente. Oi, gente, desculpa aí, meu filho aqui, home office, né? Então, a ignição eletrônica. E existe também um motor de combustão externa, que é um motor a vapor, né? Onde a expansão não se dá no combustível. Tá? Eu queimo lenha e eu aqueço o vapor, e esse vapor vai movimentar o pistão, fazer a propulsão, tá? A conversão. Então, esses a gente chama de motor de combustão externa. É uma fornalha também, mas a combustão não se dá no fluido de expansão. Tá? E a gente usou muitos motores de combustão externa. Inclusive, os primeiros automóveis eram a vapor. E os segundos automóveis eram elétricos, tá? E os primeiros motores de combustão interna eram movidos a álcool. Incrível, né? E por que a gasolina predominou? Porque a gasolina era um resíduo do refino do querosene, que se usava para iluminação pública, né? E aí o Rockefeller chamou lá o Ford e pediu para ele desenvolver um motor que queimasse aquele lixo que ele jogava no rio. E aí inventou-se o motor a gasolina, tá? E é a borra, é a parte de resíduo mesmo do refino do petróleo, né? E naquele tempo também o Henry Ford, o Henry Ford não, o Thomas Edison, né? Aí tá muita gente no desenvolvimento da eletricidade. Já se tinha alguns veículos elétricos, mas era sempre um problema que a gente tem até hoje, que é a bateria, né? A autonomia, né? De se ter um veículo elétrico com autonomia, e isso tem se desenvolvido aí para tentar. De qualquer forma também, gente, para gerar eletricidade eu tenho que gastar energia, né? Então, a gente também às vezes acha que o carro elétrico ele é mais ecológico, mas tem que ver de onde é que vem essa eletricidade, né? Então, é uma coisa a se discutir também. É claro que ele não tem a fumaça aqui no meio urbano, né? Mas eu posso estar gerando essa eletricidade também com destruição do meio ambiente, tá? Nos livros vocês vão encontrar também, no nosso livro de referência, que está aí na nossa página do Google Sala de Aula, é um livro ali do Bombeiro de São Paulo, né? Fala do tetraedro do fogo, tá? Então, o que seria isso? Pô, além do combustível, do comburente e da energia, eu tenho também outro lado, que seria a base da pirâmide, né? Um tetraedro é uma pirâmide de base triangular, os triângulos equiláteros, né? E seria a reação química. Mas a reação química é o fogo. Tá? Mas por que se criou essa teoria aí? Porque tem uma maneira de apagar o fogo que não é tirando o combustível, que a gente chama de isolamento, também não é tirando o comburente, que a gente chama de abafamento, e também não é tirando o calor, que a gente chama de resfriamento, mas é quebrando a reação química, que a gente chama de inibição. Por exemplo, o extintor de pó químico, né, ele atua por inibição. Consegue quebrar ali os radicais livres, ali, neutralizar os radicais livres da reação em cadeia e extingue o fogo, né? Então, aqui, só para sair das regras dos três, né? Triângulo do fogo, vocês vão ver que no incêndio tudo é três, né? Combustível, comburente, calor, condução, convecção e radiação, pó químico, água e CO2.
isolamento, abafamento, resfriamento, né? Mas aqui eu tenho 4 maneiras para distinguir, né? Tenho também a inibição. Vamos falar um pouquinho de cada coisa agora, dos combustíveis. Os combustíveis, você pode caracterizar ele pela energia térmica dele, tá? Que a gente chama de poder calorífico. Quando a gente está interessado em rendimento energético, a gente pensa em poder calorífico. Mas a gente também trabalha com o ponto de fulgor, que a gente vai ver depois ali, que é uma temperatura de queima. Mas quando a gente está preocupado com incêndio, a gente quer classificar ele pela maneira de prevenir o incêndio, ou de extinguir o incêndio. Então a gente separou em classes A, B, C, as 3 classes principais, tá? Também 3, né? Do incêndio aí, tudo é 3. Classe alfa aí, classe A, é o material que deixa resíduo sólido. Papel, madeira, papelão, né? Tecido, né? Isopor, borracha. Classe B, o combustível líquido e o inflamável líquido ou o inflamável gás, tá? Então, por exemplo, o gás de cozinha, classe B, né? O querosene, classe B. Classe C, o material elétrico energizado. Se não tiver energia elétrica, ele normalmente vai se converter num classe A, né? Existe muita classe A nos equipamentos elétricos aí, muito plástico, né? Verniz. Mas eu também posso ter junto a equipamentos elétricos também combustíveis, né? Por exemplo, um gerador de eletricidade movido a óleo diesel, né? Então tem também combustível classe B ali. Tá? De qualquer forma, se tiver eletricidade envolvida, é um incêndio, é um combustível classe C. Incêndio no combustível classe C. E temos outras classes, por exemplo, aí os metais pirofóricos, o magnésio, o antimônio, a classe D, os materiais radioativos, que é classe E, e os óleos e gorduras, por exemplo, o óleo de soja, a gordura animal, que é a classe K. Outra coisa que no incêndio é 3, né, além do triângulo do fogo, são os pontos de queima, né, as características de queima. Vamos lá. As temperaturas, né? E a principal é a temperatura de fulgor. O que é o fulgor? Né? Também conhecido como flashpoint. Os americanos chamam de flashpoint. Às vezes a gente chama também para parecer mais inteligente, né? Pô, esse professor aí deve ter estudado em Harvard, sabe o que é um flashpoint, né? Então, o que é? É o flash mesmo, quando dá um chabu ali, é o flash. Então, o que acontece? Você aquece o combustível e se você aproximar uma chama e ocorrer o início da chama e a chama se extinguir, a gente diz que essa é a temperatura de fulgor. Então, tá ali, ó, momento 1, momento 2, momento 3, né? Aproximei o fósforozinho, tirei o fósforo, a chama passou. Um pouquinho acima dessa temperatura, a gente tem a temperatura de combustão, ou ponto de combustão, ou fire point. Veja que a minha pronúncia do inglês aqui é britânica, né? Por isso que ela é um pouco diferente da de vocês aí. Então, veja, no ponto de combustão, a chama já se mantém. Você aproxima a chama piloto, pega fogo no negócio, você afasta, o fogo se mantém, se autossustenta, né? E no ponto de ignição é mais cruel ainda, uma temperatura bem maior, né? O fogo inicia sem ter uma chama piloto, simplesmente por aquecimento, né? Claro que esses 3 pontos é para pressão ambiente, tá? Se eu aumentar a pressão ou diminuir a pressão, essa temperatura também vai se alterar, tá? Também vai se alterar. Veja lá, eu consigo explodir o óleo diesel sem aproximar uma chama. É só eu aumentar a pressão. Ele explode. É claro que tem que ter também lá um comburente, né? Junto com esse combustível, a gente já vai falar dos comburentes daqui a pouquinho. Então, está aqui o flashpoint, o firepoint, o kindling points. É um ponto de ignição. O ponto de ignição é bem mais alto do que os outros dois, tá? São temperaturas. Esse é um dos equipamentos para a gente determinar o ponto de fulgor. Você põe ali o material ali dentro da campânula. Eu tenho aquela haste reta ali, o termômetro. E eu aqueço, e aqui essa haste curva ali é uma chama piloto, né? Eu aqueço até dar o flash, pum, deu o flash, meço lá a temperatura, esse é o ponto de fulgor. A gente usa isso para controlar a qualidade dos combustíveis, né? Ver se esse combustível está batizado, está contaminado com alguma coisa aí, entre outros fatores. Se usa também a densidade, né? Para controlar a qualidade do combustível, né? E também o ensaio de poder calorífico. Você vê quanto de calor aquela queima ali gera.
para você saber se aquela gasolina realmente é gasolina, né? Ou se ela está misturada com solvente, com álcool, né? A gasolina brasileira, ela é misturada com álcool, com etanol, tá? Então, ela tem um poder calorífico menor também, e o ponto de fulgor maior, uma temperatura um pouquinho maior. Então, aqui tem alguns pontos de fulgor e pontos de ignição, aqui a pessoa chamou de autoignição, né? Em grau Celsius e grau Fahrenheit. Então, olha só a gasolina ali, ó, 43 graus negativos. Tá? Então, o óleo diesel, ó, 62 positivos. Na nossa aula prática, a gente joga um fósforo lá dentro do latão de óleo diesel e o fósforo apaga, porque a gente vai estar na temperatura ambiente ali de 30 graus, 32 graus, não é o suficiente. Então, para pegar fogo no diesel, a gente bota um papelzinho ali boiando, toca fogo no papel, e aí o papel esquenta o óleo e vai liberar os vapores combustíveis ali que vão queimar. Na gasolina, se você jogar um fósforo, 30 centímetros de distância, já pega fogo, né? Porque ela já está muito acima do seu ponto de fulgor, né? Olha o querosene ali, como é legal, chama óleo de parafina, né? 38 graus positivos, ó. O querosene é muito mais seguro do que a gasolina, né? Por isso que a gente usa ele na aviação, tá? Para evitar incêndio da aeronave, né? Incêndio acidental da aeronave. Tá? Tem alguns que vão até 72 graus ali, positivos, o querosene. Outra coisa sobre combustível que a gente tem que ter em mente é a superfície específica, é a quantidade de área que está em contato com o comburente. Tá? Então, eu vou explicar melhor esse conceito. Isso aqui é 1 quilo de madeira, tá? Uma bolacha de madeira. E esse aqui é o mesmo quilo da madeira, só que transformado em maravalha. Qual é que vocês acham que pega fogo mais fácil aí? Esse aqui, essa bolacha de madeira, ou essa serragem aí? O que vocês acham? Alguém se arrisca aí? Quem já Eu fez acho fogo? que é cerrado. A serragem, o Glenn também acha. Pronto, é mesmo a serragem, né? Por isso que ela tem a superfície específica maior, a superfície de contato. Mesmo sendo 1 quilo também, mas ela tem mais área de contato com, no caso aqui, o oxigênio, né? O oxigênio do nosso ar. Né? Professor, vocês tiveram aula já de higiene ocupacional, né, professor Pedro? Ou não? Ou estão tendo agora? Quem me diz aí? Conhece o professor Pedro Câncio? Neto? Estão me ouvindo? Sim, professor, já tivemos aula com ele. Estão tendo aula com ele agora, né? Ele, não sei se já tiveram? Pronto, ele deve ter falado para vocês que o ser humaninho precisa de 18% de oxigênio, né? Para não morrer ali, não desmaiar. E na norma do espaço confinado pede lá 20%, né? A nossa atmosfera normalmente tem 21% de oxigênio. Tá? O fogo só precisa de 11%. Tá? Então, vou parar agora para fazer um ensaio científico aqui. Deixa eu parar essa apresentação, fazer um efeito pirotécnico aqui com vocês. Estão me vendo em tela cheia agora aí? Estão conseguindo ler esse rótulo aqui? Azeitona raiola. Estão conseguindo ler aí? Muito bem. Estão vendo? Alguém me diz aí se está vendo? Sim. Então, sobre o patrocínio da azeitona raiola aqui, vou fazer um experimento científico. Essa é uma vela de parafina. Tá? Parafina derivada do petróleo. Antigamente a gente usava cera de abelha, usava outras ceras aí para fazer vela, né? Aquelas velas de filme medieval não eram iguais a essas aqui, não. Tá? Qual é o combustível da vela? Quem me diz? É o pavio? Não, né? O combustível da vela, eu vou acender aqui, ó, é a parafina. Só tem 2 palitos aqui, ainda me falhou aqui o acendimento da vela. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Agora vai. Ó, vocês vão ver que a chama vai aumentar um pouquinho à medida que a parafina derreta, vaporiza e a chama aumenta, né? Então, o que está queimando aqui é o vapor de parafina. O pavio serve para conduzir aqui e a parafina serve para limitar a velocidade de queima, né? E para aumentar também a chama, né? Eu vou provar isso para vocês. Eu vou acender sem tocar no pavio, tá? Olha só.
Viram aqui? Mais pertinho. Conseguiram ver? Consegui fazer com 2 palitos. Depois de anos de treinamento, consegui fazer isso. E agora, outra coisa importante, vocês já notaram que na caixa de fósforo está escrito contém 40 palitos de fósforo de segurança? Não é segurança do trabalho, né? É porque esse fósforo é mais seguro do que o fósforo original, porque o fósforo está aqui na lixa. E antigamente, no século passado, né, o fósforo ficava na cabeça do palito, isso era muito perigoso, porque esfregava um palito no outro, né, pegava fogo na caixa. Então agora o fósforo está fora. Na cabeça do palito eu tenho pólvora com parafina. Tá? Pronto, combustível, comburente e o calor. Agora eu vou tirar o comburente. Aqui, sob o patrocínio dessas azeitonas Raiola. Ó, tem que dizer uma palavra mágica para funcionar. Vou fazer aqui, deixa eu aparecer na imagem aqui, que esse é um momento histórico. Vai aparecer em todo o Brasil, em rede nacional de imagem. Muslabu! Ó, consegui apagar com meus poderes sobrenaturais de professor federal. Muito bem. Entenderam aqui o processo? Pronto, baixou o combustível, a reação química, ela consome o oxigênio, claro, ela vai transformar em outras coisas ali, principalmente o monóxido de carbono e o CO2 também. Cuida aí, Glenn, para não tocar fogo na casa, né? Cuidado para não queimar o irmãozinho, né? Tem que ter todas as normas de segurança, passa a fita zebrada, bota os EPIs, tudo aí, para não tocar fogo na casa, né? Deixa eu pegar meu teclado de volta aqui. Posicionar aqui, tem toda uma área delimitada de segurança aqui, são profissionais que estão fazendo essas atividades aqui, tá? Não tente fazer em casa você também. Aquela coisa dos caçadores de mito, né? Não tente fazer em casa que você vai se matar, seu nojento, né? Então, uma das maneiras de apagar o fogo é eu retirar o comburente, né? Deixa eu apresentar de novo aqui meu slide. Apresentar a minha janela da teoria do fogo aqui. Temos mais 15 minutos para concluir. Então, do comburente, a superfície específica importa, né? E os motores, por exemplo, né, que usam queima, né, eles são projetados para que eu possa pulverizar esse combustível para ele ter a melhor queima, que o que a gente quer ali é que eu tenha o melhor rendimento, né? Melhor aproveitamento desse combustível, a maior taxa de conversão de energia química em calor e o calor em energia mecânica para é o que a gente chama de rendimento do motor, né? Para ter um melhor rendimento. Normalmente os motores rendem 25% a 30%, só. 70% é jogado fora em forma de ruído, de calor, de atrito, de vibração. Mesmo assim, a gente está no top do desenvolvimento dos motores de combustão. Tá? A gente está mais ou menos uns 100 anos desenvolvendo motores, um pouco mais de 100 anos, aí, uns 120 anos desenvolvendo os motores de combustão, né? A gente está praticamente com a máquina de escrever eletrônica, top de máquina de escrever, né? Está na hora da gente dar o pulo para o computador, né? Então, isso está se investigando aí para se fazer um motor eficiente, elétrico, né? Ou outra forma de condução aí que aproveite melhor a energia, né? Que desperdice menos energia. Ó, esse aqui é 1 litro de gasolina, esse aqui é 1 litro de gasolina pulverizada, aqui formado spray, né? Aerosol. Então, claro que assim ele queima melhor, né? Aqui eu tenho um papel do lado esquerdo, todo compactado dentro de um armário sobre trilhos, né? Armário sobre trilhos. Então tem uma superfície específica bem menor do que esse papel que está aqui do lado direito, porque no lado direito eu tenho um espaço entre cada prateleira, tenho o ar ventilando entre os papéis, né? Circulando entre os papéis, né? Então o controle de um incêndio ali no lado esquerdo é bem mais simples do que no lado direito, né? E aqui eu tenho a vantagem também de ocupar menos espaço, de ter também controle de poeira. A organização fica mais fácil também, né? Com essas pastas suspensas aí, a identificação, a busca desse material aí fica mais fácil. Vamos falar agora do comburente, o outro composto químico que vai se casar lá, que vai reagir lá, vai ter ali uma relação para gerar um filhotinho, no caso desse filhotinho aqui é a energia térmica, né? E também os outros produtos da combustão, como a fumaça, o ruído, a luz, os vários produtos aí da combustão, as cinzas, né?
Então, o principal comburente para incêndio é o oxigênio, claro, né? Mas existem outros. Esse óxido nitroso aqui, por exemplo, quem é homem aí da turma, deve gostar ali daquele filme Fast Furious, né? Velozes e Furiosos, né? Já está virando até uma série infinita aí, né? Tem muitos vídeos aí dos Velozes e Furiosos. Mas tem uma cena lá que o cara aperta um botão e o carro dá um aumento de potência, né? Isso é bem antigo. Na Segunda Guerra Mundial, os nazistas já usavam isso nos aviões de caça. Quando a coisa ficava aperreada, ele mandava o nitro para o motor. E, claro, é um comburente que vai, além de aumentar a potência da queima, ele resfria o motor, porque a expansão do gás também rouba calor, né? Então eu consigo não derreter o motor, não fundir o motor. Né? E é o suficiente para o caçazinho Master Schmitt lá fugir do P-45, né? Do caça inglês, né? Quando estava na alça de mira, o alemão lá, o Wolfgang Fritz lá, Volkswagen, apertava o botão e ó, capava o grilo, né? Saía fora ali daquela situação, né? Então, o óxido nitroso também é um comburente. O cloro também é comburente, o bromo também, e o enxofre é um comburente especial que a gente usa na pólvora. Tá? Imagina uma cápsula, eu tenho que deflagrar uma cápsula, eu preciso de um material que expanda muito e não precise de oxigênio, né? Inventamos a pólvora. Na verdade, os chineses inventaram a pólvora, né? Muitos anos, a long time ago, numa galáxia distante, né? Inventaram a pólvora. Né? Vamos falar agora sobre a energia. Falamos do combustível, falamos dos comburentes, né, os combustíveis, os comburentes. Agora vamos falar da energia que nos interessa aqui. Quando a gente falou de energia de comburente, a gente falou da energia química, né? E do comburente, do combustível. Aqui nós vamos falar da energia térmica, tá? Então, ó, o calor, a energia térmica, que na verdade se propaga de três maneiras, tá? Condução, convecção e irradiação. Irradiação é a propagação da radiação. Tá? Então, quando a gente fala está irradiando, é porque está se deslocando uma radiação. Tá? E essa radiação aí é o infrared, o infravermelho. Tá? É uma radiação que não é visível ao olho nu, mas ela se desloca, uma radiação térmica. É assim que o calor do Sol chega até aqui, passando pelo vácuo, ele não precisa de um meio físico para se deslocar, a radiação. Tá? A condução é molécula a molécula. À medida que eu agito a molécula com energia térmica, ela vai agitar a molécula vizinha e vai propagando essa energia ao longo daquele material, e os bons materiais condutores são os metais. E também tem a convecção, que é movimento de fluido. Tá? O líquido ou o gás, ou o particulado sólido em suspensão também se movimenta por convecção. Ele é arrastado, né? O que ocorre? Um material de menor densidade vai subir, o material de maior densidade, que está mais frio, desce. Mais quente sobe, mais frio desce. À medida que eu aqueço, eu aumento a distância entre as moléculas de um gás, então a densidade, né, o peso pelo volume, diminui. O peso na unidade de volume diminui. E é por isso que eu não posso fugir para cima no incêndio, né? Olha aqui, ó, por convecção, o incêndio se deu ali no andar térreo, né, no pavimento térreo. Por convecção, o calor sobe até a laje, ó, e por condução, essa laje vai propagar o calor para o apartamento do meu vizinho de cima. E aí, quando chegar no ponto de ignição ali, vai iniciar o incêndio secundário ali no outro apartamento, tá? Então, essa é a condução. A convecção se dá pelo movimento de fluidos, tá? Então, por isso que eu não posso pegar um elevador, né? Porque o posto do elevador é uma chaminé. Pegar elevador em incêndio é uma roubada, né? Primeira coisa que falha no incêndio é a eletricidade, você vai ficar trancado dentro da chaminé, não é legal. Tá? Então, e também não é legal você fugir para cima, porque o fogo vai se deslocar para cima. Você tem que fugir para baixo. E as escadas, dependendo da altura do prédio, elas têm que ser projetadas também para não virarem uma chaminé. Então, tem uma porta corta-fogo, uma porta dupla, né? A gente chama de escada enclausurada. Vai estudar isso ainda. É o famoso efeito chaminé. E eu tenho ainda a irradiação. Imagine que um edifício pode irradiar o calor para o edifício vizinho.
Dentro do edifício também já esse fogo se propaga nas três maneiras, né? Mas eu posso passar o fogo para o edifício vizinho através da irradiação. E essa distância, para a gente determinar se é um risco isolado ou não é, um prédio está isolado do outro, essa distância depende de alguns fatores. Se não tiver janela em nenhum dos dois prédios, a distância pode ser menor. Tem um padrão lá na norma, tá? Se um dos prédios já tiver uma janela direcionada para o outro prédio, a distância tem que ser maior, justamente para diminuir a concentração dos raios infravermelhos ali. Se tiver janela nos dois caras aí, uma voltada para a outra, a distância tem que ser maior ainda. Entenderam, né? A janela vai ser o colimador, vai concentrar os raios infravermelhos, vou ter um canhão de raio infravermelho saindo por ali, concentrado, né? E isso vai me propagar um incêndio para uma outra, pode propagar um incêndio para uma outra edificação. Para apagar o fogo, só para a gente fugir da regra dos três, eu tenho aqui 4, tá? Quando eu faço assim, não pense que é um gesto neonazista de grupos de supremacistas brancos, não, né? Isso aqui é o ok do mergulhador, né? Mas também eu estou falando aqui do 3, né? Os 3 mosqueteiros. Podia fazer assim também, triângulo do fogo. Mas também pode ser mal interpretado, né? Então, veja. 3. Né? Sabe por que o ok do mergulhador é assim, né? 0 kill, né? OK. Na Segunda Guerra Mundial, quando a patrulha voltava e não morria ninguém, o oficial escrevia na tabuletinha ali, ó, 0K, 0 kill. E aí se acostumou a dizer que quando tá tudo bem, tá tudo ok. Tá? A gente usa até hoje. E o mergulhador não pode fazer assim, porque assim é subir, tá? Não é legal. Não é joinha, como tem aí no YouTube, tá? Então, 4 maneiras de apagar o fogo. A primeira é o abafamento, a segunda é o resfriamento. Abafamento é a retirada do comburente, né? O resfriamento é a retirada da energia térmica, calor aí mesmo, né? E o isolamento é a retirada do combustível. Tá? Então, vamos lá. Como é que a gente apaga um fogão a gás? Vou ali girar o pitoco, né? Aí apaguei. Então, o que eu estou fazendo ali? Estou seccionando a válvula. Então, tirei o combustível, apaguei. Poderia apagar por abafamento também? Posso. Eu posso jogar um pano em cima do fogo ali, um copo, como a gente fez aqui com essa vela, e apagar. Mas ali eu vou ter um vazamento de gás, que é problemático, né? Posso apagar jogando água também, mas aí eu também vou ter um vazamento de gás. Então, nesse fogão a gás é melhor eu usar o isolamento, né? Cortar o combustível. Um fogão a lenha eu posso apagar também por resfriamento, mas aí vai gerar muita fumaça, fuligem. Então, eu vou precisar usar ali o abafamento. Boto areia e consigo apagar um fogão a lenha, né? Ou eu paro de botar lenha, acabou o combustível, está isolado o negócio, acaba o fogo. E outra maneira é eu atuar na reação química, que a gente chama de inibição. E os extintores de incêndio fazem isso. Os extintores de incêndio não vão isolar o fogo, né? Não vão isolar o combustível. Mas, assim, eles conseguem abafar, resfriar ou inibir. São os 3 mecanismos que a gente tem nos extintores de incêndio portáteis, tá? Inibir é você quebrar, atuar nos radicais livres da reação de combustão, e aí eu quebro a reação cadeia, né? Se usa o bicarbonato de sódio, né? Extintor de pó químico. Aqui é uma explosão lá de gás de cozinha, né? A explosão é diferente do fogo, tá? Porque eu posso ter explosão sem fogo. Nesse caso aqui foi com fogo, porque é vazamento de gás de cozinha, mas eu posso ter uma explosão gerada por um tanque de ar comprimido, tá? É uma explosão de caldeira gerada por vapor, nem sempre tem fogo envolvido na explosão. De qualquer forma, para parar uma explosão que é originada por combustível, só para quando acaba o combustível, tá? A linha de frente da combustão, da explosão, né, ela forma uma bolha, né? A gente chama de shock wave, né? Onda de choque. E é essa que mata mais as pessoas, né? Quem está mais próximo morre das queimaduras e quem está mais longe morre da onda de choque. Então, o problema é a explosão não consigo apagar com extintor de incêndio, tá? Você vai ter que prevenir ela ou esperar que ela acabe, né? Infelizmente, quando acaba, várias coisas também se acabaram, né? Então, tem que ter um cuidado com o gás, a gente vai aprender isso, vai ter uma aula só para isso, né? Aqui a pólvora negra, vou passar rápido para vocês não querem fazer em casa aí.
Mas existe a pólvora negra e a pólvora sem fumo, tá? Para armamento, a gente usa essa daqui, a nitrocelulose com nitroglicerina. É uma pólvora que me dá uma velocidade menor do que a velocidade do som, tá? Então ela vai me dar menos recuo na arma, né? Vai me dar mais precisão. E aí eu consigo lançar aqui o projetil aqui. Os militares chamam de projetil, né? Mas é projétil. Veja que ele está girando, né? Ele sai do cano da arma girando. Não fiquem encantados com arma, tá? Vocês estão acostumados aí com videogame, mas aqui a pessoa morre de verdade, tá? Não tem uma outra vida, não. Quem tem arma vai matar alguém ou vai ser morto por ela. Não se iluda, não é legal ter arma, não. A não ser que você seja altamente treinado e monitorado, né? Você tem que ter também muito equilíbrio emocional para lidar com esse poder aí sobre a vida e a morte, né? Pronto, acabou a nossa aula de hoje, 15h46, né? Isso aqui vai ficar para a próxima aula aí, da nossa aula da sexta-feira, tá? Todo mundo assinou a lista de frequência? Só basta assinar uma vez. Sim, professor, Diga, Tainá. uma dúvida. Lá no sala de aula, o senhor postou vários questionários. Já é para começar a ir respondendo eles? Pode fazer todos. A gente vai. Você pode fazer mais de uma vez, tá? Se tirar a nota baixa, assista o vídeo de novo ali, faça de novo, vai valer a nota mais alta, tá? Ah, E ok. cada semana eu vou fazer a média da semana. Eu também vou excluir a nota mais baixa dessa média aí, vocês vão ter a média da semana para depois compor a nota geral, tá? Ah, o que que ocorre? Vai ter alguma atividade dessa, quando aparecer assim que é um teste, aí você só pode resolver uma vez, tá? Vai ter alguns aí. Então, faça primeiro aquelas que são as atividades, para depois fazer o teste. Então, a gente ainda tem aula sexta-feira, mas você já pode ir tentando fazer, assistindo lá os vídeos e fazer. E depois da aula, se você tirou a nota ruim ali, pode fazer de novo, mais de uma vez, duas, três, quantas for necessário aí, para você assimilar ali o conteúdo e tirar uma nota boa também, tá? A repetição também é importante no processo de ensino. Procure não ficar chutando, né? Porque também as questões vão se alternando ali, vão mudando a ordem das questões. Técnico de segurança não chuta, técnico de segurança estima, né? Então, procure dar uma olhadinha no vídeo ali, veja se lembra aqui da aula, faça lá. Precisar dar uma lidinha no livro, lá no capítulo do livro, que tem ali um PDF ali no Google Sala de Aula também. E você pode estar consultando, né, o livro aí do Corpo de Bombeiros de São Paulo. E a gente pode ir tirando dúvida também aí pelo WhatsApp, tá? Se for precisando, ou aqui no momento da aula também. Certo? Qual é o código da turma do Google Sala de Aula? Você entrou pelo Swap, Laiane? Se você entrar pelo Swap, vai ter um convite ali. Entra no Swap, clica naquele atalho do G, aí vai ter um convite para você. Eu não mandei o código. Eu não mando o código, porque senão vocês acabam entrando por acidente com o e-mail do Gmail. Normalmente no celular a gente não usa um Gmail, aí, um e-mail pessoal. Aí você não vai conseguir resolver as atividades, tá? E se você entrar pelo Swap, você já entra com o e-mail escolar. Tá? Vocês podem também instalar o aplicativo aí do Google Sala de Aula e vocês coloquem a conta do arroba escolar. Tá? Se vocês quiserem aí, às vezes tem um celularzinho mais robusto, né, que você possa instalar o aplicativo, mas você pode entrar direto também no aplicativo de navegador, de internet aí, botar o Swap, entrar pelo Swap, né? Não ter que estar instalando mais um aplicativo no seu celular aí. Às vezes a gente tem que desinstalar um para instalar outro, né? Tá, vamos trabalhar com o que a gente tem. Quem tem computador, usa o computador. Quem tem celular, tablet aí, vamos usando o que a gente tem e vamos se virando aí. Tá certo? Mais alguma dificuldade? Gostaram dessa aula de hoje aí? O que vocês acharam? Dá para encarar assim, desse jeito? Aí, beleza. O Glenn está dizendo aí que foi ótimo. O Lucas gostou. Joia, que bom que vocês gostaram aí. Vamos... Tá show, assunto interessante. Ó, o Glenn está dizendo ali que o assunto é interessante, mas assim, vou dizer para vocês, a segurança do trabalho é uma área chata, tá? É difícil transformar ela em algo interessante, mas a gente tem que ter essa habilidade. E vocês têm que desenvolver essa habilidade também, porque vocês vão viver disso, né? Então, fazer com que as pessoas achem legal segurança é bacana, porque salva o pescoço delas, né?
tá? Então, aqui na minha aula eu acabo brincando um pouquinho, mas eu volto sempre para o sério, é uma área muito séria, né? As pessoas morrem de verdade, ficam doentes de verdade, né, de verdade. Mas é muito chato, é uma aula formal demais, né? A gente não aguenta, né? Então, por isso que eu acabo fazendo umas brincadeiras aí, mas não é para zoar com ninguém, não, é só para descontrair um pouco, tá? Então, beleza, gente. Obrigado aí, tchau, tchau. Até a próxima aula aí. Até sexta. Valeu.